Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. O cego de Jericó. Vamos falar sobre ele. É o Bartimeu e a experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Amém? E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, esperava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa expressão não é forte, né? Levanta-te, que ele te chama. Olha aí, talvez seja para você essa noite esse chamado. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome nessa noite, te engrandecemos, Deus, aqui nesse lugar. Nós declaramos, Deus, o senhorio do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre essa igreja, e nos alegramos, Deus, com a grande salvação do Senhor, que salta das Escrituras e que abençoa ricamente a nossa vida, nessa mensagem tão linda, Deus, de salvação, de um encontro com o Senhor Jesus. Que o Senhor gere também muitos encontros com o Senhor nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Essa é a história de Bartimeu. Todos os nomes de pessoas na Bíblia que tiver Bar na frente, significa filho. Uma vez Jesus referiu-se a Pedro, né, que o nome de Pedro como Bar Jonas, filho de Jonas. Pedro Bar Jonas, filho de Jonas. E Bartimeu não é o nome dele. Na verdade, a Bíblia não fala o nome dele, desse cego. Diz que ele era Bartimeu. Na verdade, o texto está dizendo que ele era filho de Timeu. E tem até no versículo 46 a explicação disso, né? Bartimeu, o cego, filho de Timeu. A expressão Bartimeu significa filho de Timeu. E ele era um cego que ficava na cidade de Jericó. Ele ficava à margem do caminho, mendigando, pedindo esmolas às pessoas que passavam. Ao que parece, na saída da cidade,
Se você olhar no texto, no versículo 46, diz que Jesus estava saindo de Jericó. A saída da cidade geralmente é um lugar onde tem tráfico de pessoas, e ele se aproveitava disso, né, para pedir as suas esmolas para sustentar-se. Amém? E Jesus passando por Jericó, ele teve essa experiência com Jesus, tá? Algo que marca muito a Bíblia, e esse texto é aquele tipo de texto que é todo completo, sabe? Não precisa criar nada, está tudo aí, não é? Porque você vê que o texto começa com um cego, mendigo numa cidade, que ouviu falar de Jesus quando disseram a ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, que foi chamado a se levantar, levanta, que se levantou, né? Que clamou em alta voz, filho de Davi, e que termina o texto seguindo a Jesus, lá no versículo 52. Esse é aquele texto que nem precisa pregar, só basta ler, está tudo aí que aconteceu. Milagre, encontro com Jesus, salvação, não é? Ele terminou o texto seguindo a Jesus, clamor, problemas que ele tinha, que ele era cego. O problema da pregação, para pregar um texto desse, é você não estragar o texto, né? Porque às vezes você pega um texto completo, fala besteira e aí perde tudo. Mas está tudo aí. Texto simples, não tem muito o que falar. Mas eu espero poder trazer algumas coisas boas. Sempre olhem para as passagens de Jesus, percebendo quem Jesus é. Amém? Porque pelas atitudes dele, dá para você entender quem Jesus é. Quais são os sentimentos dele? O que Jesus fez? O que Jesus falou? Essas coisas nos mostram sobre Jesus e alegram o nosso coração, quando nós, através da Escritura, conhecemos mais profundamente o nosso Senhor. Essas passagens também são muito boas, porque nós nos identificamos com os perdidos, com os que sofrem e que encontram Jesus e que são transformados. Porque um encontro genuíno com o Senhor transforma a nossa vida. Você crê nisso? Porque um dia eu me encontrei com o Senhor e Ele transformou a minha vida. E tenho certeza que transformou também a de muitos dos que estão aqui nesta noite. Não é? Então, é isso. É sobre isso que eu quero falar. Hoje, que é um culto de Santa Ceia, que nós estamos aqui para lembrar do sacrifício de Jesus, do seu corpo, que foi ferido por nós, do seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E aqui nós encontramos Jesus na prática, na experiência da vida, do contato, das palavras, do poder, do amor do nosso Senhor Jesus. Quando Ele trata aquele homem que vivia à margem da sociedade de uma maneira especial. Não é? E eu quero que você veja algumas coisas sobre tudo isso. Aquele homem estava mendigando na porta da sociedade. Quem era ele? Ninguém, não é? Um cego, mendigo, pedindo esmolas na porta da cidade, socialmente falando. É que nós dizemos numa linguagem maldosa das pessoas. Nós não, né? Que nós não vamos falar mais isso. É um Zé Ninguém, não é? Não é um Zé Ninguém? Um mendigo lá. Se passasse um político lá e ele dissesse, ei, talvez o político nem olhasse para ele, né? Tem misericórdia de mim. Talvez jogasse uma sandália havaiana, um tijolo para ele fazer a casa dele.
Ou então uma nota de R$ 50 para comprar o voto dele. Você tem título, meu filho? Você tem título, ceguinho? Tenho. Opa, dá 50 ao menino. É assim? Porque você vale só o seu título, viu, na eleição. Não vale outra coisa, não. Mas o Rei dos Reis passou na sua cidade. E Ele se importa com todos, independente de quem você é. Ainda que você se julgue pequeno, ou que você diga, ninguém se importa comigo, tem um Deus que passa em Jericó e que Ele vê, e que ouve o seu clamor, não é? Que sendo Deus, se preocupa com os seus sofrimentos, com o seu grito, em que manda Ele chamar. Ouvindo ele que era Jesus, ele estava lá no versículo 47, diz que ele ouviu que aquela multidão e aquela situação, né, todas aquelas pessoas não eram uma coisa normal, alguma coisa estava acontecendo, e alguém disse ao cego Bartimeu que era Jesus, é Jesus de Nazaré que está passando. Então foi isso que ele ouviu. Amém? É Jesus de Nazaré que está passando aí. Ah, é? Alguma coisa ele já devia saber sobre Jesus, não é? Porque o texto não fala todos os detalhes, mas é Jesus de Nazaré. Alguém já deve ter dito a ele que esse Jesus já tinha curado alguém, tinha poder. A fama de Jesus já era grande nesse momento. Daqui de Jericó, Jesus foi para Jerusalém e não voltou mais. Essa era a última viagem de Jesus. Amém? Isso é importante você saber. E alguém disse a ele, opa, é agora minha chance, vou gritar aqui, não quero nem saber para onde, mas eu vou gritar. E ele interagiu com as pessoas, não é verdade? Porque o que é isso que está acontecendo? É Jesus. Ah, é Jesus? Que bom que Jesus passou aqui na minha cidade. Você viu? Eu vi, ele é bonito. É mesmo, rapaz? Puxa, que legal. Interagir com as pessoas, preste atenção nisso daqui, viu? Interagir com as pessoas não muda a sua vida. Você pode interagir com todas as pessoas dessa igreja sobre Jesus, isso não vai mudar a sua vida. É necessário você interagir com Ele. Ele ouviu que era Jesus, amém. Se fosse só isso, Jesus tinha ido embora. Mas quando ele ouviu, quando ele interagiu com as pessoas acerca de Jesus, como você está fazendo aqui? Eu estou interagindo com você acerca de Jesus. Mas o meu intuito não é que você se contente com a interação entre o pregador e você como ouvinte. Não. Eu quero que essa minha interação com você desperte em você um grito para que você interaja com Ele, porque é Ele quem vai transformar a sua vida. Eu não tenho esse poder, ainda que eu interaja com você. As pessoas que disseram a Bartimeu que Jesus estava passando não mudaram a vida dele, mas no momento que ele gritou, Jesus, filho de Davi, ali ele interagiu com o Senhor diretamente. Que essa mensagem desperte em você esse desejo. Nós estamos aqui interagindo sobre Jesus, mas para que a sua vida seja transformada, você tem que interagir com Ele diretamente. Amém? Sobre a sua vida, Jesus. Porque quando Ele gritou, Ele não gritou para a multidão. Ele gritou apesar da multidão, não é? Ele gritou apesar da multidão. Ele não queria chamar a atenção de ninguém, nem ser visto por pessoa nenhuma, a não ser por Jesus. Que toda pregação e que toda mensagem de Deus para a sua vida desperte isso em você, o desejo de interagir com o Senhor.
É isso. É sobre isso. Porque a interação com as pessoas não muda a sua vida. Nós podemos passar a vida inteira aqui falando sobre Jesus, e isso é bom. Mas se isso não despertar no coração de cada um de vocês o desejo de interagir diretamente com Ele, vocês não serão transformados. Se você não tiver uma vida pessoal com o Senhor, nada vai mudar. Você pode ouvir 1000 pregações e achar lindo e até chorar. Se você não gritar Jesus, a sua vida vai ficar na mesma. Não é? E você pode ver porque Jesus, irmãos, isso é muito especial. Jesus, ele tem poder, e Ele conhece o coração de todas as pessoas, e Ele podia mudar. Jesus, Ele já podia ir passando, e aquele cego já sendo tudo curado só pela presença dEle, ou não? Mas em todos os milagres tem uma interação poderosa entre alguém que grita, sabe? Nós precisamos aprender a interagir com Deus. Isso vai além da oração, sabe? Não é aquela coisa automática. Pai nosso que estás no céu, amém. Não! É interação, sabe, real, pessoal, entre você e Ele. Chama a atenção do Senhor. É isso. Chame a atenção. Se quando você gritar, alguém quiser lhe atrapalhar, grite mais alto. Amém? Porque vai ter sempre uma multidão para atrapalhar. Vai. Quando você desejar interagir com o Senhor, talvez algumas pessoas tenham pensamentos formados para lhe dizer do que você deve fazer. A multidão é perigosa. Lembra que eu disse a você no domingo passado? Que a maioria é um problema? Velho. A maioria é um problema. Se você prestar atenção, olha, no versículo 48 diz assim, ó: muitos o repreendiam para que se calasse. Não foi assim? Mas no versículo 47 você vai dizer que alguém, olha, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Quantas pessoas falaram para aquele cego que era Jesus? Talvez uma. Não é? Talvez o cego estava assim: o que é? Ei, o que é isso? Que barulho é esse? Que tanta gente é essa aqui? E a multidão ia passando e ninguém respondia. Eu estou conjecturando, viu? Não tem isso na Bíblia não, mas pense, que deve ter sido assim. E ele: ei, menino, você aí, que barulho é esse? Aí alguém, de maneira desprezível, pode ter dito assim: é Jesus de Nazaré, rapaz, que está passando. Não é? Um abençoado lá que resolveu dizer ao ceguinho que gritava quem era. Mas, e quando ele gritou, veja quantos mandaram ele se calar, no versículo 48. Muitos. Está vendo aí? Olha o versículo 48. Muitos o repreendiam. Ei, cala a boca, ceguinho. Deixa de teu abuso aí, menino. Né? No interior é assim, né? Tá ficando doido, é? Oxe. Não é verdade? Mas olha aí o perigo. A multidão, meu irmão, não vá com ela não, viu? Não vá não. Não vá com a multidão não. Lembra a história dos espias? A maioria, aquela história toda que eu preguei domingo passado. Muitos repreendiam ele. Os sentimentos desses que repreendiam eram diversos. Eu vou tentar pensar sobre essas pessoas que diziam: cala tua boca. Você pare de ficar achando que você vai chamar a atenção de Jesus com a sua vida. Desista. Não é? Talvez esses sentimentos, né? A multidão que mandava eles calar porque, sei lá, ele não vai te ouvir. Talvez fosse algum dos sentimentos das pessoas que mandavam eles calar. Para, deixa de ser besta, rapaz. Tu acha que Jesus vai ouvir tu gritando aí? Amém? E talvez alguém mexa de maneira negativa com a sua fé nesse sentido. Só faz orar e nada acontece. Para. Tu fosse ser crente e tu só
fica aí orando, não é? Essa é a voz da multidão, meu irmão, cuidado. Mas Bartimeu dá uma lição, sabe por quê? Porque quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava, sabe? Se a multidão estiver dizendo a você que a sua fé é em vão, aumente, porque você está no caminho certo. Porque a voz da multidão geralmente é a voz do diabo, dizendo para você parar. Continue, grite mais alto, clame ao Senhor. Não vá se preocupar com a multidão não, que essa só tem palavra ruim para você. Amém? Talvez no meio daquela multidão alguém estivesse mandando ele parar porque achava que ele estava incomodando Jesus. São os religiosos, né? Ei, pare com isso, você não faça isso não. Eu lembrei quando Jesus foi curar a filha de Jairo. Ele vinha, aí a mulher do fluxo de sangue atrapalhou ele demorou, a filha de Jairo morreu. Aí chegou alguém e disse: ei, precisa mais incomodar o mestre? Não, já era, acabou-se. E Jesus dá uma prova ali tremenda, né? Ele disse: só creia, meu amigo, só tenha calma, não acabou nada, não terminou nada, continue crendo, ainda que tarde. E aqui, talvez naquela multidão tivesse alguém com esse sentimento: ei, não precisa mais você, para de gritar que Jesus já passou, rapaz, deixa de ser besta, já era, acabou tua chance, perdeu, mané. Não é? Talvez alguém deve ter pensado assim: não tem jeito, ó, Bartimeu, fica quieto aí, teu caso aí já não tem jeito não. Você já é melhor você se conformar em ser cego. Para de gritar. Amém? Essa é a voz da multidão, irmãos, que atrapalha muitos. Quantos não se deixam levar por esse sentimento? Por grupos de amigos, pessoas incrédulas, sabe? Que desprezam e desvalorizam a sua fé. Mas entenda uma coisa: você está aqui na igreja hoje, e essa palavra, ela é somente para despertar em você o interesse de uma interação com o Senhor. E qualquer voz que venha contra, sabe, esse desejo, não ligue, faça como Bartimeu, despreze. O que é que o texto diz? No versículo 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Se você estiver orando, você vai incomodar as trevas, e as trevas vai mandar você parar. Ore mais. Amém? Ore mais. O caminho é esse. E aqui Bartimeu deixa uma lição tremenda para todos nós. A voz da multidão, preste atenção nisso daqui também, que é importante. A voz da multidão não define quem Jesus é e nem o que ele pode fazer. Quando a multidão dizia cale-se, essa voz, ela não define a verdade sobre o que Jesus precisava para operar na vida de Bartimeu. Porque foi através da interação de Bartimeu que ele foi curado e salvo. E se ele tivesse dado ouvido à multidão, ele ia continuar na porta de Jericó, cego e mendigando. Amém? Se ele tivesse dado ouvido àquela multidão, ele tinha continuado e morrido cego naquele lugar. Então, o que a multidão fala não define nada sobre Deus, nada. Deus é definido por Ele mesmo, através da Bíblia. E é por isso que eu estou aqui pregando para vocês nessa noite, para dizer a você o que é que move o coração do Senhor. Um clamor de fé
genuíno. Amém? Bartimeu, ele era um cego, né? Puxa vida. E ele foi reprovado pela multidão, sabe? Que dizia: se cala, cara. Cala a boca. Né? Aquela multidão abominava o que ele fazia. Você não precisa de aprovação de ninguém para clamar ao Senhor. De ninguém, cara. Você não precisa, se fulaninho gosta ou deixa de gostar, pouco importa. Pouco importa essas coisas. Clame. Quero dizer uma coisa a você. Nazaré era uma cidade desprezada, sabe? Nazaré era tido como um lugar onde nada bom vinha daquele lugar. Eu não vou dizer nenhum bairro daqui de João Pessoa, porque pode ser que alguém more lá, eu tenha família lá, e aí eu vou me complicar, entendeu? Mas pense num bairro daquele bem difícil. A expressão aqui é um lugar, hoje, né, falando sobre hoje, é uma favela, ou um lugar que tem boca de fumo, que só tem bandido, que só tem prostituição, que nada presta nesse lugar. Não tem lugar assim? Tenta imaginar aí. Pronto, Nazaré. A fama de Nazaré é que nada bom vem dali, meu amigo. Tudo que vem dali não presta. Amém? A multidão dizia: é Jesus de Nazaré. Amém? Preste atenção nisso daqui. E Bartimeu, ele poderia ter gritado assim: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, não é? Seria o óbvio isso. Não foi isso que ele ouviu? Mas para Bartimeu, Jesus não era Jesus de Nazaré. Jesus era filho de Davi. Essa expressão, ela é messiânica. Dizer que alguém é filho de Davi tem várias implicações. Primeiro, que é da linhagem do rei Davi, ele é rei também. Segundo, que ele é o Messias esperado de Israel, filho de Davi. O que é que a multidão diz sobre Jesus? Que Jesus é qualquer coisa. Que Jesus é de Nazaré. Mas como era que Bartimeu via Jesus? Como Senhor, como Rei e como Salvador da sua vida. Filho de Davi. Não importa como as pessoas veem Jesus e o que elas dizem dele, a multidão vai sempre diminuir. O diabo vai sempre querer que você não entenda quem Jesus é. Mas o que importa é a fé, os seus olhos e a forma como você vê o Senhor. Isso é que muda tudo. Você não reproduz o que a multidão diz. E aqui Bartimeu dá mais uma lição para todos nós. Em vez de gritar Jesus de Nazaré, ele grita Jesus, filho de Davi. Ele destrói aquela multidão de blasfemadores com a sua expressão de adoração. Amém? É isso. Versículo 49. Aí, olha como vai falar. Diz assim: Jesus parando, Jesus parou. Para. Um clamor aí chamou minha atenção. Para. Imagina aquela multidão toda. Por que ele parou? Não é? Por que ele parou? Qual o interesse de Jesus em ter parado? É porque alguém interagiu com ele diretamente. É porque alguém reconheceu ele como quem verdadeiramente ele é. São essas coisas que mudam a expressão da adoração, sabe? Além de chamar a atenção de Jesus, você precisa entender quem ele é. E Jesus parou e disse: chame o cego.
Chama ele aí. Venha. O texto diz, né, no versículo 49, que a multidão disse a ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa expressão é tremenda, irmão, sabe? Essa expressão é a resposta da oração de um coração aflito. Jesus chega aqui: levante, o Senhor te chama. Essa expressão é a resposta da oração de alguém que sofre. Essa expressão é a resposta do seu clamor escondido aqui nessa noite. Quando você clama o nome do Senhor, dizendo a você: se levante, o Senhor lhe chama. Essa oração é a oração a um crente desviado, que se afastou dos caminhos do Senhor e que está, sabe, gritando por dentro quando Jesus passa, e que Jesus diz nessa noite: levante, o Senhor te chama, não é? Para restaurar, para tirar você da esmola. Levante, Jesus te chama. Essa expressão foi o que eu ouvi, sabe, no dia que eu comecei a entender as coisas do Senhor. Teve um dia que eu fui chamado a me levantar, e o texto diz que Bartimeu pegou uma capa que ele tinha e jogou a capa. Vamos ver o texto. Olha, no versículo 50 diz assim: e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa capa tem muitas controvérsias, muitas histórias até que não estão na Bíblia falando sobre ela, mas eu não quero entrar por esse caminho não. Mas roupa é uma coisa que poucas pessoas têm, né? Naquela época, ter uma roupa era algo. E aquele cego, ele estava sentado lá no chão com essa capa, certamente devia ser alguma coisa de valor para ele. Ele joga a capa, porque a capa, sabe, talvez se ele fosse se apegar a ela, ele ia perder tempo para chegar lá em Jesus. Deus diz que ele jogou a capa e foi. Sem ela, ele teria mais mobilidade para ir mais rápido, atender o chamado do Senhor. A capa simboliza algumas coisas que a gente tem que... Olha aí, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, tirando os empecilhos da sua vida espiritual, ele atendeu o chamado: levanta, e levantou-se e foi se encontrar agora pessoalmente com o Senhor. Qual é a capa que você tem que jogar fora para levantar ligeiro? Vamos jogar esse negócio logo aí, viu? Que está atrapalhando demais, está demorando. Amém? E ele levantou-se. Jesus diz a ele, sabe: que queres que eu te faça? Irmão, você não tem noção disso aqui, não. Porque se você entender aquela cena, você vai entender o abismo que existe entre aquele cego e Jesus, naquela cena. Ali tem um cego, mendigo, de beira de estrada. E do outro lado tem o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado em pessoa. Na sua frente está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse encontro agora face a face, sabe, em atendimento ao clamor daquele cego, Jesus fala uma expressão, se colocando como servo dele, quando diz: me diga o que você quer que eu lhe faça. Não é? O que você quer que eu lhe faça? Como
Entendam, por favor, não estou querendo aqui, porque eu vou chegar depois na ilustração dessa ideia. É como um servo que atende ao chamado do seu Senhor e diz: pois não. O que o Senhor precisa? Jesus se coloca como servo de Bartimeu, diante daquela multidão todinha. Não é? Para quê? Porque Jesus se coloca como servo de Bartimeu, na frente de todas aquelas pessoas, daquela mesma multidão que mandava Bartimeu se calar. Tinha que ouvir agora Jesus perguntar a Bartimeu o que ele queria que ele fizesse. Para quê? Sabe para quê? Para dizer que Jesus ama, que Jesus se importa com todos, que Ele ouve o nosso clamor, que Ele entende as nossas dores, que os valores do mundo, isso não vale nada para o Senhor, que Jesus ouve o menor de todas as pessoas, qualquer um que clamar. Jesus é acessível, Jesus é amoroso, Jesus é zeloso, Jesus é preocupado, Jesus é amor, Jesus ama, Jesus, Ele entende, Jesus, Ele interage, Ele atende a um clamor, um grito, sabe? Tem uma frase de reconhecimento: o que você quer que eu lhe faça? Sabe o que tem por trás dessa frase? Eu te amo. Não é? Que bom que você despertou. Que bom que você gritou. Que bom que você se levantou quando eu lhe chamei. Não é? E Jesus se coloca ali como servo dele. O que é que você quer que eu lhe faça? É claro que Jesus sabia o que ele queria. E é claro também que a cegueira dele não era a maior preocupação de Jesus. Porque Jesus podia ter dito de lá mesmo: ah, está gritando ceguinho, pronto, vai, enxerga aí, está tudo bem. Mas Jesus chama ele para face a face, porque tinha algo muito mais profundo do que a cegueira, que era a salvação da alma daquele homem, não é? E ele diz: mestre, que eu veja. Ele diz: Bartimeu, quero ver. Tem até uma música, né? Eu quero te ver. Olha que alegria Bartimeu teve de nascer cego, porque a primeira coisa que ele viu foi Jesus quando ele abriu os olhos da sua cegueira. Pum! Não é? Olha que maravilha que Jesus deu a esse homem. A primeira imagem formada pelos seus olhos foi a imagem do Senhor Jesus diante dele. Está vendo que os nossos problemas são transformados em glória? E aí, sabe, eu lembrei de um homem que tinha um filho e que apresentou-se diante de Jesus. Isso está no capítulo 9. Deixa eu ler aqui o versículo 9:24. O menino tinha estava endemoniado e caía no chão e lançava no fogo, não é? E ele pergunta a Jesus se Jesus pode fazer alguma coisa, no versículo 23, Marcos 9:23. Ele diz assim, e Jesus diz, não, deixa eu ver aqui, no versículo 22, ele fala: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai daquele menino diz a Jesus, né? Aí Jesus pergunta a ele assim: se podes, se tu podes, aí ponto e vírgula, né? Tudo é possível ao que crê. Ele pergunta se Jesus tem poder para fazer alguma coisa por ele, sabe? E aí Jesus devolve para ele, diz assim: o que está em jogo aqui não é o meu poder. Preste atenção, viu?
Preste atenção. O que está em jogo aqui não é o meu poder, é a sua fé. Amém? Aqui ninguém está questionando aqui se Jesus tem ou não poder para fazer na sua vida. Não. Isso aí todo mundo já sabe. O que está em jogo aqui é a sua fé. E ele devolve aquele pai e disse: tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu tenho poder para qualquer coisa. Depende da sua fé. Não é? E ele devolve. E aqui, sabe, Jesus faz esse processo com Bartimeu. Quando ele: o que é que tu quer que eu te faça? Na verdade, é um processo de construção de fé. Tudo na nossa vida, na experiência com Jesus, as respostas, as dificuldades, o que Ele nos faz passar, a expectativa de uma interação de sua parte. Você sabia que Deus, Ele está esperando por você? Deus, Ele espera o dia em que a fé vai brotar e que essa fé vai fazer com que você se mova em direção a Ele. Tudo isso, sabe, é um processo de despertar. Toda a nossa vida, irmão, não é por acaso. Tudo que você é, todas as experiências que você passa, é uma experiência que Deus fez assim para lhe chamar atenção, para gerar no seu coração um momento especial. Entenda. Em 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Né? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus atendeu, né, a ele: a tua fé te salvou. Ele foi salvo e ele foi curado da sua cegueira. E ele viu. E o texto diz que ele, depois que ele foi curado, ele seguiu Jesus. Preste atenção, Jesus estava em Jericó, passando por Jericó, que era a terra de Bartimeu, e Jesus estava indo para Jerusalém, amém? Jesus não parou, passou aqui pela nossa terra, né? E ele foi para o céu. Jerusalém aqui simboliza a glória para onde o Senhor foi. E o texto diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Essa expressão também tem muito significado. Seguir Jesus tem a ver com atender o seu chamado. Os discípulos seguiram a Jesus depois que Jesus chamou cada um deles. O caminho era o nome dos discípulos de Jesus. Eles eram conhecidos pelos discípulos do caminho. Essa expressão é uma das primeiras expressões que foi conhecida a igreja. O caminho, sabe? Você é do caminho? Sou. Significava que você era cristão. Aquele discípulo, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Isso já tem um significado. Ele se converteu e seguiu Jesus. Aqui nós vemos os passos da experiência de Bartimeu. Quando ele clamou, quando ele se levantou e quando ele seguiu a Jesus. Amém? Não é só clamar, mas também é necessário cumprir todo o propósito do que Deus quer para a sua vida. Eu quero concluir dizendo a vocês uma coisa: todos nós somos cegos de Jericó. Não é verdade? Aquela era a última chance de Bartimeu. Jesus não voltaria nunca mais para Jericó. Ele passou por lá para ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele viveu toda a experiência da crucificação e morreu. Bartimeu teve a sua última chance quando Jesus passou. E ele se agarrou a ela com unhas e dentes e mãos e pés e tudo, não é? Jesus estava indo para Jerusalém. E ele disse: eu vou contigo, Senhor.
Todos nós somos cegos em Jericó e um dia Jesus passa, né? Não sei se foi aqui hoje, aqui na vida de alguém. E cabe a você tomar a sua decisão se você vai querer continuar em Jericó pedindo esmolas e cego, ou se você vai se levantar ao encontro do Senhor para receber a salvação e para subir com Ele para Jerusalém. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos. Jesus, Ele está passando aqui na nossa igreja hoje também. E Ele está dizendo para você: levante. Levante. Não sou eu que estou chamando você não, viu? Apesar de estar aqui, como aqueles que disseram assim, ó: levanta-te que Ele te chama. Esse sou eu dizendo aqui para você: levante-se, que quem está lhe chamando é Ele, não sou eu. E se você não teve ainda essa interação com o Senhor, você quer entregar sua vida a Ele hoje, entendeu a mensagem e sabe que o fim dessa história é a sua própria vida. Se você quer se levantar aí, sabe, desse lugar onde você está, para seguir a Jesus como Bartimeu fez, levante sua mão, eu queria orar por você. Se você quer aceitar Jesus, entregar sua vida, dizer: eu quero seguir ao Senhor e ir com Ele para Jerusalém. Diga assim: eu quero, pastor. Eu quero seguir esse Jesus na minha vida. Se você deseja fazer essa decisão, não se envergonhe, fique feliz. Ainda que algumas coisas, sabe, digam para você que não, como naquele momento, Bartimeu, ele tinha várias pessoas dizendo para ele se calar. Você tem uma multidão dizendo para você se calar, mas você tem Jesus dizendo: se levante e venha. Amém? E se você quer aceitar Jesus, diga: eu quero aceitar Jesus hoje. Ele lhe chama para um encontro, para interagir pessoalmente. Quando os seus olhos se abrirem, você vai poder contemplá-lo. Pai bendito, obrigado, Deus, por esse tempo aqui na tua casa. A tua mensagem foi pregada hoje, que ela produza o fruto no tempo certo no coração dos meus irmãos. E nessa noite, Deus, o Senhor desperte todos os crentes dessa igreja e aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor, para interagirem diretamente com o Senhor, numa expressão de clamor, de fé, de milagres e de salvação. Obrigado, Deus, por esse culto, por todos que vieram aqui nessa noite. Nos abençoa, continua conosco nesse dia. Nós estamos aqui para trazer à nossa memória o teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui os diáconos, louvor, o pessoal aqui para me ajudar.